My Dragon System, capítulo 513, o conjunto completo. Olhando para as 5 pessoas, todos eles pareciam estar de pé em uma pose estranha. Estava claro que eles não estavam mais vivos. A carne de seus corpos havia se degenerado há muito tempo, e não restava nada além de ossos, mas parecia estranho como eles ainda eram capazes de ficar de pé. Olhando mais atentamente para essas figuras, Ray achou que pareciam poderosos, e a mesma coisa poderia ser dita sobre as partes estranhas da armadura e equipamentos como espada. Por causa dessas coisas, Ray estava interessado na história deles. Por que vocês escolheram este lugar como o lugar de descanso, e o que aconteceu com vocês? Ray pensou. Colocando a sua mão no chão, Ray decidiu que ativaria um certo feitiço em toda a extensão da sala, para que pudesse ver os seus últimos momentos e também para lhe permitir falar com eles. Com o feitiço ativado, estranhos espíritos azul claro pareciam deixar as 5 figuras como um vulto e a imagem de cada um deles foi vista entrando pela porta. O que foi surpreendente, porém, foi quando Ray pôde ouvir suas vozes vindas dos próprios espíritos. Isso não era para ser possível para o feitiço que ele havia lançado, o que significava que isso era parte do seu próprio poder que estava permitindo que ele os ouvisse. Os 5 homens entraram na sala, pararam onde estavam agora e começaram a conversar. A sombra parece ter menos efeito em nossos corpos nesta área, mas não podemos ficar aqui para sempre. Um deles falou. Você tem razão. Não sei por que a sombra não pode alcançar este lugar, mas nos permitiu clarear nossas mentes. Se sairmos daqui, então o mesmo que aconteceu com Albert poderia acontecer conosco. Foi como se o corpo dele junto com o martelo ficassem possuídos. E eu temo que nos ocorra a mesma coisa. Todos nós já fomos infectados, e é apenas uma questão de tempo antes que ele tome conta de tudo. Então, você está dizendo que ou ficaremos aqui onde não somos afetados pela sombra, e morreremos de fome? Ou deixaremos este lugar, e morreremos? Todos pareciam desanimados, mas sabiam o certo a se fazer. O homem que segurava a espada olhou para sua arma por um segundo. Estava claro que era uma arma de besta, mas diferente de todas as outras. A guarda da espada tinha a forma de um dente de dragão, com vários dentes de dragão correndo para cima e para baixo. Então um cristal vermelho brilhou no meio da lâmina. Subindo na lâmina, vários outros dentes podiam ser vistos. A grande espada brilhava como nenhuma outra. Nossas armas e nossa armadura foram dadas a nós. Foi entregue a nós pelo Ser Divino. Fomos dotados de armas de uma criatura lendária, um dragão, para matar a sombra. Mas falhamos. Não podemos deixar que o que aconteceu com o martelo aconteça com o resto. A minha espada foi feita para matar a sombra. E vai acabar por fazer o seu trabalho. Os outros ficaram lá sabendo o que viria a seguir, quando o homem ergueu a espada e esfaqueou cada um deles, matando-os no local com a espada especial, e então, finalmente, quando ele era o único que restava, ele esfaqueou a si próprio. A visão terminou ali, e Ray entendeu quem eram esses homens da cena que ele assistiu. Eles eram os Cavaleiros Dragão da Antiguidade. Aqueles que originalmente criaram Avrion, de quem Ray era agora rei e líder. Eles eram homens corajosos, determinados a se livrar da sombra até o fim. O suficiente para até mesmo tirar suas vidas. Parece que a sombra já havia infectado os seus corpos, e eles sabiam que não tinham chance de se recuperar. E também o martelo pertencia a outro que havia caído. É por isso que Gary estava possuído? Era a vontade e o arrependimento de um cavaleiro dragão que possui aquele martelo em vez de um deus? Ray não pôde deixar de pensar em todas as possibilidades enquanto caminhava até os 5. Lamento desrespeitar os mortos, mas seu objetivo agora é o mesmo que o meu. Seria um desperdício não usar o equipamento que foi criado para derrotar a sombra, e farei o mesmo. Vocês todos podem assistir de acima enquanto eu derroto a sombra. Agarrando a espada, imediatamente o cristal vermelho ao redor dela começou a brilhar, e a energia começou a fluir para ele, mas não era qualquer energia, era uma que era muito familiar. Gritando e rugindo no topo de seus pulmões, Ray gritou até que a energia finalmente se dissipou. Aquela vadia maldita! Assim que eu tiver lidado com a sombra, irei lidar com ela também! Ray gritou com ódio. Tocando a espada e certificando-se de que o resto do equipamento era o mesmo, Ray finalmente entendeu por que os itens eram chamados de equipamentos do dragão.
Ele não sentiu muito quando foi contra o martelo pela primeira vez, mas com a espada que tinha a energia mais forte que ele conhecia, era porque as armas eram feitas de um cristal de besta, de um dragão. Não apenas qualquer cristal de dragão, mas Ray poderia dizer que era o seu próprio. O cristal criado a partir do Sen. Ray sabia que dragões não tinham cristais de besta. Então, ele não tinha certeza de como Bliss conseguia fazer isso. Mas não havia dúvida de que só poderia ter sido ela. Depois que a raiva deixou seu corpo, ele começou a equipar peça após peça de equipamento. E com cada uma delas, ele ficou mais forte. Parecia que seu antigo corpo estava voltando para ele. Talvez eu não precise continuar consumindo cristais de besta, Ray pensou. Antes eu os consumia lentamente para recuperar minha força e meu antigo corpo. Mas posso dizer que só preciso reunir toda a energia que foi perdida de mim quando eu era um dragão com itens como esse, e o efeito é ainda melhor. Mas havia um grande problema com isso. Depois de vestir tudo, Ray percebeu que ele estava perto, mas faltava algo. Mais um item do conjunto dragão era necessário. Era o item que Gary segurava, e supostamente, Gary estava preso em uma dimensão diferente.